plano é pintar toda essa parede de vermelho escuro. Eu acabei de colocar essa estante faz tipo 2 semanas, mas é porque essa parede, ela tá muito branca bege, e aí eu achei que colocando a estante, ela fosse ficar menos branco bege, mas continua me incomodando, então eu decidi que eu vou pintar. E pra vocês terem uma ideia, o resto é verde. Esses são os 2 testes que eu fiz de cor, e aí eu vou pintar com a mais escura. Estou me baseando principalmente no meu tapete. Então, ele tem vermelho, tem verde e tem dourado. Então, esse é o plano. Essa cor se chama marrom luxo. Então, teoricamente, ela é marrom. Então, ela seca e aí ela fica quase um marrom bem escuro, só que com um fundo de vermelho, que é exatamente o que eu quero. Por algum motivo, eu coloquei na minha cabeça que eu preciso que essa parede seja vermelha. Porque o que eu preciso no momento é de uma lembrança visual de que eu posso fazer o que eu quiser. E por algum motivo, sempre que eu preciso de alguma coisa assim, a minha mente vai imediatamente pro vermelho. Então, quando eu fiquei ruiva, foi mais ou menos pelo mesmo motivo. Eu queria, tipo, todo dia que eu me olhasse no espelho e pensasse, ah, eu posso fazer qualquer coisa, tipo, eu posso mudar qualquer coisa, eu não preciso ficar do jeito que eu tô, não preciso ficar, tipo, na vida que eu estou. E super funcionou quando eu tava ruiva. Foi um ano bom enquanto eu tava ruiva. Foi o ano que eu comecei a fazer academia, foi o ano que eu comecei meu tratamento de ansiedade, foi o ano que eu escrevi Coração Sangrento também. Então, eu acho que funcionou. E aí, dessa vez, eu até pensei em pintar o cabelo de novo. Só que assim, aqui no fundo ainda tem um monte de vermelho e em cima um monte de castanho. Então, daí eu decidi que não, mas por acaso eu cortei a minha franja sozinha esses dias. Então você imagina como tá o meu estado mental. E aí na minha cabeça, tipo, toda hora que eu olhar a parede e ela não estiver mais branca e ela estiver vermelha escura, eu vou pensar, nossa, minha vida pode mudar tanto quanto essa parede mudou. Entende? Enfim, agora o que eu preciso fazer é desmontar tudo isso que tá desmontado, a estante, tirar os livros, tirar tudo que tá ali na minha mesa, porque é só essa parede mais ou menos que eu vou pintar. O resto do quarto vai continuar verde. E aí vamos ver se fica bom, tá? E a gente terminou agora a primeira demão. Outro motivo porque eu gosto de pintar o quarto é porque eu sou uma pessoa que pensa demais. E daí quando eu faço isso eu consigo parar de pensar. No ano passado, eu lembro quando eu mandei Coração Sangrento pra editora e eu ainda não sabia se ia ser aprovado ou não, se ia ser aceito pra publicação e tal. E demorou tipo uns 2, 3 meses pra ter uma resposta e eu não conseguia, tipo, eu ficava pensando o dia inteiro nisso. Daí foi quando eu tirei o papel de parede que tinha aqui
nessa parte aqui da cabeceira. E aí... Pronto, e aí eu fiz, durou tipo uma semana, mas me ajudou de alguma forma. Então... Eu não sei porque em algum momento eu duvidei das minhas escolhas. Porque ficou lindo. Eu não sei se na câmera ela tá exatamente a cor certa. Pessoalmente tá tipo um marrom bem escuro, meio com um tom avermelhado, só que com um tantinho assim de roxo. E aí na câmera eu não sei, parece que tá mais roxo na câmera do que tá na vida real. Mas ficou lindo. A última vez que eu mostrei aqui foi no sábado, acho que a gente tava tirando as fitas. E aí, hoje é segunda, então deixa eu contar. A gente fez no sábado, tava fazendo eu e minha mãe. E aí no sábado a gente começou, acho que era umas 11 horas da manhã, a gente começou passando as fitas e tal, porque essa primeira estante a gente conseguiu tirar, só que a de cima a gente não conseguiu, então a gente teve que passar a fita em volta dela. E aí isso foi uma das partes mais trabalhosas, demorou muito. Depois de passar a fita a gente fez as bordinhas e a gente passou a primeira demão. E aí a gente terminou essa primeira demão, acho que era umas 3h30, a gente parou pra almoçar e tal. Aí 3h30 a gente deixou secando até mais ou menos mais 5. Aí às 5 horas a gente fez a segunda demão. E aí depois, quando era mais 6 ou 7, foi quando a gente tirou as fitas pra ver como que tava. E aí algumas coisas nos cantinhos a gente teria que arrumar depois. E aí, enfim, aí ontem no domingo a gente viu que depois que secou mesmo, que ainda precisava de uma terceira demão, porque tinha umas partes que estavam meio manchadas, como a tinta é muito escura, se não fizer, tipo, se não tiver tudo igualmente na mesma tinta, tipo, na mesma quantidade de tinta, ficam umas partes meio manchadas. Então a gente fez uma terceira demão ontem, sem as fitas, então a gente foi passando, eu passei em todas as bordas, com um pincelzinho bem pequeno e um rolinho pequeno, e aí pronto, e a gente terminou ontem, tipo, meio-dia mais ou menos. E foi isso, ela ficou secando, a gente pôs a outra estante, e agora é hora de começar a arrumar, colocar todos os livros de volta. Eu não sei nem como eu vou fazer, porque eu nem sei onde as coisas estão. Eles estão todos aqui, embaixo, no chão. E eu não sei, tipo, onde tá nada. A única coisa que eu sei é que este vai ser o primeiro. Esse tem que ser o primeiro livro que a gente vai pôr, né? Então eu acho que eu vou colocar... Esse é o meu livro, caso alguém não saiba. Eu acho que eu vou colocar bem no meio, porque eu tava pensando... Eu não sei se essa luz tá muito luz. Eu sinto que eu tô branca. Só que eu tentei arrumar aqui nos ajustes e eu não consegui. Então eu tentei arrumar na cortina, talvez eu tire... Será que eu... Calma. Eu não fez diferença nenhuma, né? Tá, enfim. Eu vou colocar Coração Sangrento primeiro. E aí o que eu tava pensando, se eu for começar, tipo, a fazer mais vídeos e não sei o que, daí eu quero que ele fique bem no meio, num lugar que dê pra ver, tipo, em tudo. E era aqui que ele tava antes. Eu já tinha arrumado mais ou menos essa prateleira de baixo e eu tinha colocado ele bem no meio e eu tinha gostado. Então, a princípio, eu vou fazer isso e essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu acho que eu vou começar separando os livros mais bonitos que eu tenho pra colocar eles aqui na primeira estante de baixo, que teoricamente em foto, em vídeo e tal é o que vai aparecer mais. Eu acho que as coisas têm que seguir uma linha de pensamento. Então, se tudo aqui vai rodar em volta do meu livro,
a gente precisa seguir tanto em questão de cores, esses rosas principalmente, mas também em questão tipo de temática. Eu não sei. Tá, eu escolhi a princípio esse aqui eu tinha colocado também de capa antes. A capa virada assim, que eu gostei, achei que ficou bonito. E aí eu tenho algumas tipo edições especiais de algumas coisas que eu não sei se vão se encaixar. Mas a princípio, tipo... E às vezes tem alguns que eu tiro até as jackets. Porque, por exemplo, esse aqui, ele é inteiro rosa. Mas eu gosto também da capa, de fato. Tá, eu fiz algumas pilhas aqui. Gente, honestamente, eu não tô sabendo. Porque é muita coisa. Eu fiz essa parte, eu achei que ficou bem bonita. Aqui eu escolhi mais por cor, então ficaram os pretos, vermelhos e dourados. Eu não sei o que eu estou achando ainda, porque eu acho que tá muito colorido. Tipo assim, idealmente, se tudo fosse assim dessa cor, ficaria muito mais bonito. Só que tem muita coisa que é colorida. Então, é por isso que eu não sei.